Você já teve a sensação de que, por mais que corresse atrás, algo sempre escapava por entre os dedos? Que quanto mais você tentava forçar as coisas a acontecerem, mais elas pareciam se afastar? Talvez tenha se perguntado se o problema era você, se estava fazendo algo errado, se precisava se esforçar ainda mais para conquistar o que desejava. Mas e se eu te dissesse que existe uma outra perspectiva, uma mais profunda, mais silenciosa, mais alinhada com o seu próprio destino? Carl Jung, um dos maiores pensadores da alma humana, acreditava que aquilo que é verdadeiramente seu não precisa ser forçado, que existe um fluxo natural, uma sincronicidade que conecta você aos eventos, pessoas e caminhos que fazem parte da sua jornada mais autêntica. E que quando você começa a se alinhar com quem realmente é, o que é para ser seu, inevitavelmente te encontra. É uma ideia difícil de aceitar em um mundo que nos ensina desde cedo que tudo precisa ser conquistado com suor, esforço e persistência. Que se você não correr, outro vai tomar o seu lugar. Que se não lutar, vai perder. Mas essa lógica de guerra constante nos desconecta de algo muito mais sutil: o tempo da vida, o ritmo da alma, a sabedoria do invisível. Jung dizia que a alma tem um propósito próprio e que ela atrai o que precisa para crescer, não o que o ego quer, não o que parece ideal na superfície, mas aquilo que verdadeiramente serve à sua transformação. E é por isso que, muitas vezes, o que você mais quer não acontece, porque não está pronto, porque ainda não é a hora, ou porque, no fundo, não é aquilo que vai te levar aonde sua alma precisa chegar. Essa compreensão muda tudo. Muda a forma como você olha para as perdas, para os silêncios, para os nãos da vida. Muda a relação com o tempo, com a ansiedade, com a ideia de controle. Porque quando você começa a confiar nesse fluxo, não como um conformismo, mas como um ato de coragem espiritual, algo dentro de você se acalma. A necessidade de provar, de acelerar, de conquistar a qualquer custo começa a perder força. E em seu lugar nasce uma confiança silenciosa. A confiança de que sim, o que é seu está vindo. E que enquanto isso não acontece, você pode viver, pode crescer, pode se tornar quem você precisa ser para receber o que já está a caminho. Porque o destino não erra a rota. Ele só espera o momento certo para acontecer. A ideia de que tudo o que é para ser seu vai te encontrar não significa passividade. Não se trata de cruzar os braços e esperar que a vida entregue milagres embalados em bandejas douradas. O que Jung nos propõe é mais sutil e poderoso, um caminho de autoconsciência. Porque para que algo realmente nos encontre, precisamos estar no lugar certo. E esse lugar não é um endereço físico, mas um estado interno. Quando você está desconectado de quem realmente é, vive perseguindo versões distorcidas de amor, sucesso, reconhecimento. Atrai relacionamentos que não têm nada a ver com você. Insiste em projetos que drenam sua alma. E tudo isso gera um ciclo de frustração que te faz acreditar que a vida está contra você. Mas na verdade é apenas um reflexo da sua própria desconexão. Porque o que é para ser seu só pode te encontrar quando você está sendo você de verdade. E é por isso que tanta coisa começa a dar certo quando você para de se forçar a caber em lugares que não te pertencem, quando deixa de correr atrás de quem nunca te viu, de agradar quem nunca vai te aceitar, de seguir caminhos que foram traçados por expectativas alheias. A partir do momento em que você começa a respeitar sua essência, mesmo sem saber exatamente onde ela vai te levar, a vida começa a responder de um jeito diferente. Jung falava sobre o processo de individuação, que é justamente esse mergulho na própria verdade. É o momento em que você começa a ouvir a si mesmo em vez do mundo. E esse movimento interior, por mais silencioso que seja, tem um impacto profundo nas suas escolhas, nas suas relações, na sua presença. Você deixa de ser alguém perdido tentando se encaixar e se torna alguém inteiro, sendo encontrado. Nesse ponto, as sincronicidades se tornam mais frequentes. Pessoas começam a surgir do nada.
Oportunidades aparecem quando você menos espera. Portas que estavam trancadas se abrem com facilidade. E não é mágica, é alinhamento. É como se o universo dissesse: agora você está pronto. Agora você pode receber. E o mais bonito é que nesse estado de conexão você já não sente mais aquela urgência desesperada de antes, porque entende que tudo tem seu tempo, que a espera também faz parte, que o caminho não precisa ser apressado. E é aí que o que é para ser seu, de fato te encontra. Não porque você forçou, mas porque você se tornou alguém que já vive em paz com o que ainda não chegou. E essa paz por si só é um sinal de que o encontro está próximo. Mas o que de fato é para ser seu? Essa é uma pergunta que carrega mais profundidade do que parece, porque nem tudo o que você deseja, de verdade, te pertence. Às vezes, o que você quer vem do ego, da necessidade de provar algo, de preencher um vazio, de reparar feridas antigas. E é aí que confundimos o que faz sentido com o que faz falta. Jung dizia que a alma tem uma sabedoria que o ego não entende. E é justamente por isso que muitos dos nossos maiores desejos não se realizam. Não porque somos incapazes, mas porque ainda não somos quem precisamos ser para viver aquilo sem nos perder. A vida, nesse sentido, não nega nada. Ela apenas adia, até que a gente esteja pronto. E esse pronto não tem a ver com perfeição, mas com maturidade interior, com a coragem de dizer não ao que machuca, mesmo que pareça tentador, com a honestidade de reconhecer que alguns sonhos eram apenas muros pintados de céu. E é exatamente nesse processo de desapego que a verdadeira conquista começa. Porque quando você solta o que não te pertence, abre espaço para o que realmente é seu entrar. Pode ser uma nova relação, um novo trabalho, uma mudança de cidade, ou até mesmo uma redescoberta do que você já tem, mas nunca valorizou. E na maioria das vezes, o que chega nesse momento não tem o brilho exagerado daquilo que o ego desejava, mas tem paz, tem encaixe, tem silêncio dentro. É como se você parasse de nadar contra a corrente e pela primeira vez fosse levado pela água certa. Isso não significa ausência de esforço, significa presença, significa consciência, significa saber quando parar de forçar, quando deixar ir, quando confiar. E isso é o que muda tudo, porque quando você vive forçando portas que não se abrem, está dizendo ao universo que não confia no tempo das coisas, que não acredita que existe algo melhor te esperando, que prefere se agarrar ao pouco, ao raso, ao que dói. Mas quando você solta com fé e firmeza, está dizendo: eu mereço mais. E esse simples ato de entrega muda a frequência com que você vibra, o campo que você emana, as respostas que a vida te dá. E assim o que é para ser seu começa a se aproximar. De mansinho, sem estardalhaço, sem ansiedade, porque o que é verdadeiro não entra fazendo barulho. Entra porque reconhece em você um lar. E esse lar só existe quando você deixa de ser quem o mundo mandou você ser e passa a ser quem nasceu para ser. Existe um momento em que a gente percebe que não precisa mais correr atrás. Não por orgulho, não por frustração, mas por sabedoria. É quando você entende que tudo o que corre de você nunca foi seu. E tudo o que permanece, mesmo diante do caos, das dúvidas e dos silêncios, carrega algo que vale a pena cuidar. Carl Jung via o ser humano como um campo simbólico, onde nada é por acaso e tudo comunica. Quando você insiste em algo que claramente está fugindo de você, não está só desperdiçando energia, está se desconectando da sua essência. Porque o que é verdadeiramente seu não exige perseguição. Ele exige presença, entendimento, alinhamento interno. E isso muda completamente a forma como você enxerga as perdas, as recusas, os términos, os silêncios. Você para de interpretar como rejeição e começa a perceber como redirecionamento. E é nesse redirecionamento que moram as respostas que você tanto busca. Às vezes, aquilo que você jurava ser o centro da sua vida era, na verdade, um desvio, um atalho para aprender a dizer não, para se conhecer mais profundamente, para reconhecer seus limites e desejos verdadeiros.
É difícil enxergar isso enquanto a dor ainda pulsa, mas com o tempo, e principalmente com consciência, você entende. Aquilo que foi embora não te rejeitou, te libertou. Aquilo que não aconteceu não te frustrou, te protegeu. Porque quando você se alinha com sua essência mais profunda, tudo aquilo que não é compatível com ela simplesmente começa a se dissolver. E isso não é castigo, é lapidação, é clareza. É o começo de uma nova ordem, onde você não precisa mais pedir por amor, por atenção, por presença. Porque o que é para ser seu já está a caminho, e ele não vai passar batido. Ele vai reconhecer você como parte do mesmo caminho. Só que para isso acontecer, você precisa deixar de se esconder atrás de versões que inventou para ser aceito. O amor que é para você, a vida que é sua, o destino que te espera. Não reconhecem máscaras. Eles só se aproximam quando você decide, com firmeza, viver sem filtro, sem armadura, sem medo de parecer vulnerável. Porque é na vulnerabilidade que mora a autenticidade, e é nela que o universo encontra os caminhos para te alcançar. Carl Jung acreditava que a alma atrai aquilo que precisa para evoluir, e muitas vezes o que a alma precisa é exatamente o oposto do que o ego deseja. Então, quando você começa a perder coisas, pessoas, oportunidades, não pense que está sendo punido, pense que está sendo esvaziado para ser preenchido de verdade. O que é para ser seu vai te encontrar. Mas primeiro, você precisa se encontrar também. Quando Jung falava sobre destino, ele não falava de algo externo e imutável, mas de um processo interno de revelação. O destino para ele era aquilo que emerge quando você para de fugir de si mesmo. Ou seja, o que é para ser seu não vai te encontrar enquanto você estiver vivendo a vida que esperam de você, repetindo padrões que nem são seus, tentando agradar, pertencer, se encaixar. O que é verdadeiro não chega até a sua versão moldada. Ele chega quando você se desnuda emocionalmente, quando começa a honrar suas contradições, a escutar seus incômodos, a acolher o que sente. É aí que o universo começa a responder. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma de estar nele. E então, aquilo que antes parecia tão difícil, tão inalcançável, tão improvável, começa a fluir, como se sempre estivesse ali, apenas esperando a sua permissão. Essa permissão é a chave. Porque quando você decide que não vai mais mendigar atenção, não vai mais insistir onde não há reciprocidade, não vai mais se diminuir para caber no pouco que te oferecem, você cria um campo novo ao seu redor. Um campo onde só entra o que vibra na mesma frequência da sua verdade. E isso tem um poder quase mágico. Você começa a perceber que não precisa correr, convencer, provar nada para ninguém. As conexões que importam acontecem naturalmente. As oportunidades que fazem sentido te encontram sem esforço. Os caminhos se abrem não porque você implorou, mas porque você se alinhou. Jung chamava isso de sincronicidade. Aquele tipo de acontecimento que não pode ser explicado por lógica, mas que tem um significado profundo. Quando você vive a partir da sua essência, o mundo te devolve sinais. E esses sinais, por mais sutis que sejam, te guiam como se fossem bússolas silenciosas, apontando a direção certa. Por isso, não se desespere se algo que você queria muito não aconteceu. Não pense que perdeu tempo com quem não ficou, nem que foi em vão o que você deu para quem não soube receber. Tudo isso foi parte do caminho. Tudo isso moldou você para agora. Cada ausência te ensinou a presença. Cada rejeição te ensinou o valor. Cada silêncio te ensinou a escutar a si mesmo. E é justamente esse aprendizado que prepara o terreno para o que é realmente seu. Porque quando você para de insistir em portas trancadas, outras se abrem sozinhas. E são essas portas que você deve atravessar. Não com medo, mas com coragem. Não com dúvida, mas com confiança. Porque o que é para ser seu, e aqui está a beleza disso, nunca exige esforço desesperado. Ele só exige verdade. E quando você escolhe a sua verdade, tudo aquilo que te pertence começa a te reconhecer de volta. O grande desafio, porém,
É confiar nesse processo quando tudo parece estagnado. É difícil acreditar que algo maior está se desenhando quando estamos cercados pelo vazio, pela espera, pela sensação de que nada está acontecendo. Mas o silêncio também é um estágio da revelação. É no silêncio que você aprende a escutar a si mesmo, a se reconectar com o que realmente quer e a perceber o que não quer mais. O universo não trabalha sob o nosso tempo mental. Ele trabalha sob o tempo da maturação da alma. E muitas vezes, esse tempo exige que você se afaste de distrações, que se desintoxique de vínculos superficiais e que encontre sentido no espaço entre uma fase e outra. Jung dizia que todo processo de transformação começa com uma descida, uma jornada ao inconsciente, onde enfrentamos sombras, curamos feridas e resgatamos partes de nós que foram esquecidas. Essa travessia pode parecer solidão, mas na verdade é preparação. Durante essa preparação silenciosa, é comum que a vida nos teste. Pessoas que não combinam mais com nossa nova frequência podem reaparecer. Situações antigas tentam nos puxar de volta. A mente, com seus velhos mecanismos de defesa, tenta nos convencer de que estamos errados em mudar. E é aí que mora a virada. Você precisa sustentar sua verdade, mesmo quando ela ainda não deu resultados visíveis. Precisa continuar fiel a si mesmo, mesmo quando a tentação de voltar ao conhecido parecer mais confortável. É um ato de fé, não no sentido religioso, mas no sentido espiritual mais profundo. Fé na sua própria jornada. Fé de que o que está por vir é maior do que aquilo que ficou. Quando você mantém essa integridade interna, algo muda ao seu redor. Pessoas diferentes começam a aparecer. Oportunidades mais coerentes começam a surgir, e você sente, mesmo sem provas, que está mais próximo do que sempre buscou. E talvez a coisa mais bonita de tudo isso seja perceber que, no fundo, o que é para ser seu não vem apenas para te completar, vem para te revelar. Não se trata de preencher um vazio, mas de compartilhar uma inteireza. As conexões que realmente transformam não são aquelas que te salvam, mas aquelas que te espelham. Elas mostram o quanto você cresceu, o quanto você se curou, o quanto você está pronto para viver com profundidade. O amor que chega nessa fase da vida não é mais sobre expectativa, é sobre presença. Não é mais sobre necessidade, é sobre escolha. E tudo isso só é possível porque você passou pelo processo anterior. Então sim, o que é para ser seu vai te encontrar. Mas não porque você correu atrás, e sim porque você ficou firme onde mais importava, dentro de si mesmo. O destino, nesse caso, não é uma linha escrita fora, é uma consequência natural de quem você se tornou. E quando finalmente aquilo que é seu te encontra, não há dúvidas, não há confusão. Não há necessidade de provar ou implorar. Há um silêncio interior que confirma. Há uma paz que se instala mesmo em meio às incertezas do mundo externo. Jung acreditava que o inconsciente nos guia para encontros que revelam nosso verdadeiro ser. E quando isso acontece, você reconhece mais do que a outra pessoa. Você reconhece a si mesmo. Isso não significa que será fácil ou que não haverá desafios, mas haverá um alinhamento silencioso entre o que você sente e o que está vivendo. É como se cada peça finalmente encontrasse seu lugar. E nesse encaixe, não há necessidade de máscaras. Você pode ser quem é, sem defesas, sem estratégias, sem o medo constante de ser rejeitado. Porque o verdadeiro encontro acontece entre almas que já se viram antes, mesmo que não se lembrem disso conscientemente. Esse tipo de experiência redefine o que entendemos por amor, sucesso, propósito e realização. Passamos a perceber que não se trata apenas de conseguir aquilo que desejamos, mas de atrair aquilo que é compatível com o nosso novo estado de consciência. A vida, nesse sentido, deixa de ser uma corrida desesperada por respostas e se transforma em uma dança com o desconhecido. Você começa a confiar mais no fluxo e menos no controle. Aprende a ver beleza no processo e não apenas no resultado. E entende de uma vez por todas que tudo aquilo que resistiu em chegar antes, na verdade estava esperando o momento certo, o momento em que você estaria pronto para receber,
Isso inclui pessoas, oportunidades, mudanças de vida, curas internas e até mesmo realizações que pareciam impossíveis tempos atrás. Tudo isso começa a se alinhar quando você para de correr atrás e começa a caminhar com um propósito. Esse é o verdadeiro poder de entender que o que é para ser seu vai te encontrar. Não se trata de cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Trata-se de caminhar com consciência, de escolher com clareza, de se tornar alguém que vive em sintonia com aquilo que deseja. Jung dizia que a vida não é uma questão de encontrar sentido, mas de vivê-lo. E viver com sentido é exatamente isso: alinhar suas atitudes com a verdade do seu ser. Quando isso acontece, o mundo externo começa a responder com mais coerência. O que antes parecia improvável começa a parecer inevitável. E o que antes te gerava ansiedade, agora te dá serenidade. Porque você entende, enfim, que tudo o que é para ser seu não está perdido, não está longe e não está demorando. Está apenas esperando o momento exato em que você estará inteiro o suficiente para viver aquilo com profundidade, presença e maturidade. A verdade mais profunda sobre essa jornada é que muitas vezes o que é para ser seu não te encontra quando você está buscando, mas quando você está sendo. Quando para de tentar provar seu valor para o mundo, quando solta o controle, quando começa a viver com autenticidade, é nesse momento que as coisas começam a se alinhar de forma quase mágica. Não porque a vida tenha subitamente mudado, mas porque você mudou. E essa mudança interna reverbera em tudo. Pessoas que antes não te enxergavam passam a notar sua presença. Portas que estavam trancadas se destrancam. O que parecia inalcançável se aproxima, porque o universo não responde ao que você diz querer, ele responde ao que você é. E é por isso que tentar forçar os acontecimentos, correr atrás do que não se entrega, insistir em portas fechadas, é tão exaustivo. Porque no fundo, você sabe, aquilo que é seu, de verdade, não exige luta, exige presença, exige integridade, exige um coração disposto a receber. Carl Jung dizia que o destino não é apenas algo que acontece conosco, mas algo que também criamos ao viver em harmonia com o nosso inconsciente. Quando você começa a respeitar seus limites, curar suas feridas e escutar os sinais internos, você está, na verdade, moldando o caminho por onde seu destino poderá te encontrar. Cada escolha consciente, cada não dito na hora certa, cada sim que vem do coração, tudo isso vai construindo a ponte entre você e aquilo que já está vindo na sua direção. O processo pode parecer lento e às vezes até doloroso, porque envolve deixar para trás quem você era para se tornar quem você veio ser. Mas é justamente nesse vazio entre o velho e o novo que o verdadeiro milagre acontece. O milagre de se permitir ser encontrado por tudo aquilo que ressoa com a sua essência mais autêntica. E quando isso acontece, a sensação não é de conquista, mas de reencontro, como se no fundo tudo já estivesse escrito, esperando apenas que você se lembrasse. Então, se hoje você está se sentindo perdido, impaciente, achando que a vida está atrasada ou que seus sonhos se afastaram de vez, respira, confia, recalibra sua direção interna. Porque acredite, o que é para ser seu não se perde, não se esgota, não esquece de você. Ele apenas espera que você esteja pronto, que você esteja inteiro, que você esteja disponível não só com as mãos estendidas, mas com a alma aberta. E quando esse momento chega, não há esforço, nem ansiedade, nem pressa. Só um silêncio profundo que confirma: chegou. E quando chega, você sabe. Porque tudo dentro de você diz sim. E esse sim não vem da cabeça, nem do medo, nem da carência. Vem da alma. E a alma nunca se engana.